Olá, vamos então à questão 99, sobre a precarização do trabalho. Se há um tema extremamente atual, é necessariamente o tema da uberização da vida. Consequentemente, a uberização também do trabalho. Uma vez que vamos lembrar que esse cenário ele vai se constituir nas últimas duas décadas finais do século XX e vai adentrar o século XXI, exatamente dentro desta chave, que a gente poderia chamar de processos que constroem flexibilização da relação do trabalho e, quando eu falo da relação do trabalho, é a relação dos direitos trabalhistas e a fantasmagoria do cenário, ou seja, você não está vinculado a um sujeito físico, a uma figura que você irá necessariamente reconhecer, mas você estará vinculado a um aplicativo, a uma tecnologia que constrói uma relação extremamente distante. Então, tendo em vista desses elementos importantes que a gente deve destacar, e claro, tantos outros que nós vamos ainda pontuar em nossa análise aqui, vamos então às alternativas que constroem este problema. Então vamos lá. A expressão precarização do trabalho, frequentemente utilizada pelos especialistas em relação do trabalho, se refere a um fenômeno ocorrido desde as décadas finais do século XX, principalmente por causa de. Então agora o nosso olhar deve estar totalmente atento para esses processos aqui. Vamos lá. Avanços tecnológicos nos setores industriais que exigem contingentes crescentes de mão de obra altamente qualificada. Parece que esse ponto necessariamente não está atrelado a esta relação, uma vez que não é esta necessariamente uma das exigências do processo de uberização da vida, ou seja, a gente tem aqui a precarização do trabalho, que é o nosso tema. O predomínio dos princípios neoliberais na organização capitalista, que incluem a flexibilização dos direitos trabalhistas, lá, intervenções governamentais em nível amplo sobre a gestão da economia, sobretudo por meio de empresas estatais monopolistas, bem, isto não está atrelado necessariamente a empresas estatais monopolistas, mas a gente vai pensar isso ter uma relação direta com o capital privado. Então, bem, me parece que nem mesmo empresas estatais monopolistas, nesse sentido, e tampouco em processos de níveis que constituam-se nas intervenções governamentais. Pressões de entidades sindicais com grande poder de influência sobre partidos e líderes políticos de caráter populista? Também não. E letra E, enfraquecimento das tendências liberais em defesa do Estado Democrático de Direito e a ascensão dos setores de extrema-direita conservadora. Bem, a uberização da vida também não está atrelada a esse elemento. Então vamos lá à nossa resolução. As relações de trabalho conheceram um processo de deteriorização no fim da Guerra Fria e a consolidação da hegemonia do chamado neoliberalismo nas sociedades capitalistas centrais. Os princípios como o do Estado mínimo em termos de intervenção do mundo econômico e a desregulamentação dos fluxos de capitais e mercadorias, privatizações de empresas estatais e a flexibilização dos direitos trabalhistas compõem o cenário no qual se encaixa a precarização das condições de trabalho em espaços cada vez mais amplos no mundo. Então, a nossa alternativa aqui correta é a B, lembrando que no cenário brasileiro nós temos duas indicações importantes. A primeira, entendemos a PEC 241, que vai colocar abaixo os direitos trabalhistas,
E essa PEC 241, ela foi chamada de a PEC do fim do mundo, a PEC do apocalipse, que foi exatamente no governo do senhor Michel Temer, e um livro importante do professor aposentado da USP, professor no departamento de filosofia, o filósofo Paulo Arantes, que escreve um livro sobre o novo tempo do mundo. Um livro importantíssimo para que a gente possa, de alguma maneira, ter uma ampliação da nossa chave de leitura em relação a esses processos que uberizam a vida. Tendo dito isto, até mais e vamos para a próxima questão.